Querido irmão, querida irmã, festa do batismo do Senhor. Este domingo encerra o tempo do Natal, em que nós viemos mergulhando, aprofundando alguns dos mistérios centrais do cristianismo, da fé cristã. A encarnação de Deus, a encarnação do amor. O amor que entra na história fazendo-se um de nós. Nasce pobre, na periferia, e a partir dali transforma por inteiro a humanidade, a ponto de a humanidade passar a contar a sua história novamente. Antes de Cristo, depois de Cristo. Passando do mistério da encarnação no Natal, nós percorremos o caminho da família, meditando sobre a Sagrada Família, a epifania, a manifestação gloriosa de Deus na universalidade da mensagem do amor de Deus. Nós chegamos hoje, então, ao batismo de Jesus. Historicamente, é um outro momento. Jesus já estava adulto. 30 anos separam o batismo do Natal. Mesmo assim, essa festa espiritual é colocada na conclusão do tempo do Natal pela sua grande importância e pelo significado que tem para nós. Procuremos, com o auxílio do Espírito Santo, entender um pouco daquilo que Deus hoje quer nos dizer. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías, que nos acompanhou nesse período de Natal, Advento, Natal, nessas grandes solenidades. Hoje, Isaías então aponta aquele que virá. É o escolhido do Senhor. É aquele que traz sobre si a força, a natureza do próprio Deus. Isaías elenca hoje algumas características, naturalmente se referindo a Jesus Cristo, que são muito importantes para nós. Diz o seguinte: o Senhor afirma que nele, o seu eleito, o seu escolhido, o seu enviado, está a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele não clama nem levanta a voz. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Eu gosto muito dessas expressões. Para mim, estão entre as expressões mais belas de todo o Antigo Testamento. Não clama nem levanta a voz. Deus não entra na história humana fazendo escândalo. Deus não vem se apresentar de forma cinematográfica, fazendo grandes manifestações, assim como que absurdas, fora da normalidade. Ao contrário, vimos no Natal que Deus entra na história no seio de uma família, na solidão de uma periferia, no desespero de quem precisa fugir para salvar a própria vida diante de uma política que matava, que oprimia, que dominava, que excluía. Deus entra na história de forma discreta e silenciosa, porque não quer nos conquistar pelas grandes cenas, não quer nos conquistar pelos espetáculos visuais, mas quer nos conquistar pelo amor com que nos ama. Um amor concreto, imenso, individual, profundo, que chega até nós, nos toca, nos transforma, nos desaloja, porque nos tira do comodismo, daquele jeitinho meio medíocre de viver no qual talvez nós estávamos envolvidos. Então, ele não chega no escândalo, mas chega, como dizia Papa Francisco, batendo carinhosamente a porta do nosso coração, na esperança de que a gente abra para que ele possa entrar. Depois gosto muito dessas duas figuras. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Jesus Cristo acredita em nós. Nós falamos sempre da necessidade de acreditar em Jesus Cristo. Jesus Cristo acredita em nós. Acredita em mim, acredita em você. Jesus acredita em todos, porque ele é cheio de misericórdia.
Ele é capaz de nos amar mesmo quando nós estamos fracos, derrubados, mesmo quando a nossa fé parece que se apagou. Em todo e qualquer contexto, por mais negativo que seja, Jesus nos ama. Jesus continua acreditando em nós. Jesus continua acreditando que é possível, com a sua divina ajuda, superar os contextos de fraqueza, debilidade, falta de fé, desespero em que nós nos encontramos. Ele não se deixará abater enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. E aí o profeta então dirige as palavras do Senhor ao seu eleito. Eu te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Te constituí como centro de aliança do povo. Luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar dos cárceres os que vivem nas trevas. Essa é a missão de Jesus Cristo. Jesus vem para ser o centro da história humana, um centro amoroso, um centro que atrai para dar o bem, atrai pelo brilho da sua luz tão carinhosa, que vem ao nosso encontro, mesmo podendo sem nos julgar, mas apenas para nos curar, para nos elevar. O salmista do Salmo 28 confirma essa lição e nos diz que Deus traz a paz para o seu povo. E a sua voz com poder, um poder real, um poder de majestade, leva a reinar sobre todas as forças, inclusive da natureza. No Evangelho nós temos então o batismo de Jesus, que é o que dá origem a essa festa espiritual de hoje. O que significava o batismo naquele contexto? É muito diferente do que significa para nós hoje. O batismo de João Batista era um batismo de penitência, de arrependimento, um batismo de humanidade. A vida anterior que se tinha levado, uma vida errante, errada, cheia de desvios, de pecados, que os outros diziam que já não daria mais nada, assim como se já não houvesse mais nenhuma esperança. Agora, lavada pelas águas do rio, que corre sem nunca parar, purificando, limpando aquilo que encontra pela frente, saía dali uma pessoa nova, com uma chance nova, com uma oportunidade nova, com uma estrada nova que se abria de recomeço em Deus e no amor. O batismo de João era, portanto, o início de uma vida nova na amizade com Deus e numa prática de vida de coerência e de bem, rompendo com uma lógica anterior de egoísmo, de desordem humana e espiritual. Jesus vem até João Batista e entra na fila da humanidade. João Batista, por óbvio, não aceita, se rebela contra essa decisão de Jesus. Mas Jesus insiste com ele. E diante da insistência de Jesus, ele batiza Jesus. Por que Jesus insiste? Por que Jesus quer o batismo? Para mostrar que a natureza humana, que a nossa natureza, precisa sempre dessa água. Precisa sempre da purificação, do recomeço, da transformação. Jesus não precisava, mas mostrando a sua grande unidade conosco, a sua grande identificação, porque ele de fato se fez homem, dá o exemplo. O único que não precisava de arrependimento se põe na fila dos arrependidos. O único que não tinha pecado se coloca na fila dos pecadores. O único que não precisava de uma vida nova, porque a sua vida já é a novidade por excelência, se põe na fila dos que precisavam se renovar. É para que nós possamos olhar para ele e seguir os seus passos, imitar o seu exemplo. O segundo motivo é o que acontece depois. Jesus deseja aquele batismo em vista da manifestação que acontecerá depois, que é uma manifestação trinitária,
Pai, Filho e Espírito Santo, que se revelam em profunda e íntima unidade e se apresentam, então, à humanidade. Logo então que Jesus sai da água, o Pai fala. E fala dizendo: Este é o meu Filho amado, no qual pus o meu agrado, a minha confiança. Desde a primeira página da Bíblia, nós escutamos a voz de Deus, a voz do Pai, a voz do Criador. A primeira linha da Bíblia já traz, né? Faça-se a luz e a luz se fez. Está ali entre as primeiras palavras da Escritura. Deus fala. Em todo o Antigo Testamento, Deus fala. Fala muito, fala sobre muitos assuntos, fala a muitas pessoas. Agora fala novamente, mas fala pela última vez. Essa é a última frase que a Escritura atribui a Deus Pai. E aqui começa a vida pública de Jesus, chamada vida pública. Aqueles 3 anos em que Jesus fez tudo aquilo que nós conhecemos sobre ele. A cura, os discursos, as viagens, os ensinamentos, os milagres. Deus se cala, porque agora é Jesus que fala. O Pai confirma que o Filho é Deus mesmo. Aquela voz divina que se manifestou desde Abraão aos profetas, aos patriarcas, aos reis, aos juízes, a tantos outros, agora se manifesta a toda a humanidade de forma universal e indistinta na pessoa de Jesus. O batismo de Jesus é a confirmação da natureza divina de Jesus. E para completar a trindade, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, é o Espírito Santo. É Deus mesmo, a presença de Deus. Mas vem em forma visível de pomba e se coloca em Jesus. O Pai, que criou e acompanhou toda a humanidade, agora entrega ao Filho a prerrogativa de ser a voz de Deus que a humanidade escuta. E o Espírito Santo garante a sua presença, e assim será para sempre. Que essa festa de hoje, concluindo o tempo do Natal, nos anime a viver as belezas que nós celebramos nestes dias, no tempo que agora começa, o chamado tempo comum, aquilo que nós chamaríamos, fora do contexto religioso, de rotina. Não porque nada de importante acontece, ao contrário, porque é o momento de nós encarnarmos no dia a dia, lá onde estamos, na forma como cada um vive, a beleza do amor que veio ao nosso encontro e transformou a nossa história. O batismo não deve ser vivido como um fato do passado. Celebrar hoje o batismo de Jesus é celebrar também o nosso batismo. Ninguém de nós deve dizer, eu fui batizado, como eu, por exemplo, fui batizado no início dos anos 90, lá no interior de Minas Gerais. Não. É preciso dizer, eu sou batizado. No presente, eu sou batizado. Porque ser batizado é ter um compromisso sério, profundo, vitalício de viver a vida do amor e dar testemunho do amor lá onde nós estamos. Com o apoio do Pai, com a presença do Filho, com o auxílio sempre precioso do Espírito Santo, que continua conosco e continuará por toda a história. A você, feliz novo tempo. Que seja a graça de Deus a nos acompanhar e a fazer de nós construtores da paz e espalhadores do amor lá onde estamos. Bom domingo e boa semana.